sejam muito bem-vindos ao programa Multiconexões. Meu nome é Amanda Correia. E eu sou a Márcia Castilho. E olha, hoje o convidado está incrível. Você que tem medo de empreender ou dificuldade, estamos com a pessoa certa, que vai abrir os teus olhos, hein, Amanda? Com certeza. Seja muito bem-vindo, meu amigo empreendedor e empresário da Veste Bem Uniformes e de outras novidades também que tá vindo por aí. Isso aí, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês novamente, contando um pouco da minha história, um pouco da minha empresa, das nossas dificuldades, dos desejos da vida. Estou muito contente de estar com vocês mais uma vez. Na verdade, nós que estamos felizes, né, Amanda? Nossa, porque com certeza. a bagagem que você tem, que você pode trazer para nós, né, para você que está em casa, vai ser muito importante para quem está começando ou para quem já empreende. Porque não importa, você que empreende também tem a dificuldade. E conta para nós os desafios de empreender. Hoje nós vivemos num país onde o empresário é um vilão, né? Sendo que nós não somos, nós somos os mocinhos, porque não é nada fácil, né? Nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com impostos altíssimos, cada dia uma dificuldade maior. Quanto mais você cresce, mais aumenta a dificuldade. Mas são escolhas na vida que nós temos. Ou você fica sempre patinando, pequenininho, se virando ali, ou você tenta crescer para ter uma vida melhor e com isso vai vir cada dia mais desafios. Então, cada dia você vai precisar de mais mão de obra, cada dia os seus impostos serão maiores. O custo é maior, né? Sempre. Ele parece, mas o cara é grande, o custo fixo dele é pequeno. Não, a cada dia aumenta, Sim. a cada dia é mais um funcionário. Então, nós estamos em fevereiro e já começamos a aguardar o 13º dos nossos funcionários. Verdade. Isso é uma grande preocupação, porque é muito prazeroso. Eu nunca fui registrado na vida, trabalhei muito pouco para outras pessoas, nunca recebi o 13º, eu nunca tirei uma férias remunerada, mas eu garanto para vocês que foi assim, uma grande satisfação o dia que eu paguei férias para os meus funcionários, o dia que eu paguei o 13º para eles. Então eu tive uma funcionária que sempre o desejo dela foi tirar a habilitação e tal, e com o 13º do ano passado ela conseguiu pagar a habilitação dela. Então isso uma satisfação para ela, mas para mim também isso é muito importante. Você ajudou ela a conquistar algo, né? Sim, as pessoas que estão comigo também construindo, porque uma das coisas que eu aprendi que cada um trabalha para o seu sonho. Eu trabalho para o meu e os meus funcionários para os deles. Eu gosto de explicar isso para eles. Então, nós vamos usar de estratégias, nós vamos usar de situações para chegar num objetivo. Então, os meus funcionários, eles olham para a Veste Bem de forma que são uma maneira deles realizarem o sonho deles e vice-versa. Eu preciso de mais funcionário para eu realizar o meu sonho. Então, quando você começa a pensar dessa forma, uma troca, né? Fica mais leve, a entrega deles é maior, a satisfação de pagar o salário também é maior, sabe? Porque você vê a pessoa ali desfrutando daquilo que não é brincadeira, eu trabalho todo dia, eles chegam todo dia, se dedicam ali. A minha equipe é pequena, mas eu sou muito feliz que eles são todos muito engajados. Então, essas dificuldades, elas vão diminuindo quando você consegue enxergar um lado bom da coisa. O lado difícil você passa por cima, tem que fazer, mas você pega e transforma isso. Uma parte disso em coisas boas e vai trazendo cada dia mais o engajamento dos seus funcionários, a satisfação dos seus clientes. Isso é importante demais para o seu negócio ir para frente. É assim que a gente trabalha. E você falou sobre engajamento dos funcionários. Qual é o segredo, Júnior? Olha, eu não sei se tem muito segredo. Eu acredito que todo mundo gosta de... eu não gosto de tapinha nas costas. É coisa que eu acho horrível. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Tem um valorizado, né? Tem um momento que você simplesmente olha, cara, foi top o que você fez, foi muito bom. Tem um momento que você tem que chegar na parte financeira. Nós temos um costume na Veste Bem que de sexta-feira a gente faz um café. A gente faz um café, compra um salgado, um pão, alguma coisa, nada... especial, né? Assim, não é nada... que negócio. Mas eles se sentem tão valorizados amados, nisso, né?
e já teve situações de outras pessoas estarem prestando um serviço ali e ver isso, mas você faz isso. Não, toda sexta-feira a gente faz Que isso. legal. Sexta-feira Então, feliz. sabe, já de Olha. uma semana que já vem aquela correria. Então, para todo mundo, 15 minutinhos, sabe? Vamos tomar um refrigerante, vamos comer um salgadinho, vamos falar uma bobagem aqui, Legal. dar aquela descontraída. Então, nesse detalhe, é fácil de ver como eles se sentem valorizados, né? E eu também sou muito a favor da meritocracia. Então, eu também gosto de pagar um adicional para cada coisa que eles façam, para também estarem motivados. Eu tenho um grande pedido, só a empresa vai ganhar. Não, esse grande pedido também nós vamos ganhar. Então, quando Que chega legal, no dia né? de pagar isso, puxa, que legal, é um Incentiva, dinheiro que eles não né? estavam esperando, não deixa a empresa mais pobre, né? E fica aquele círculo que fica interessante. Então, todas as pessoas precisam disso. Quando eu falo da Veste Bem, parece que eu vendo um produto. E eu não vendo um produto. A princípio eu vendo um serviço, porque eu trabalho com um produto personalizado, principalmente para a parte empresarial, né? A Veste Bem ela atende escolas, uniformes escolares e uniformes empresariais. Principalmente no empresarial, ele é personalizado. Então eu atendo eu tenho uma cliente que ela vende brigadeiro no semáforo, mas ela quer estar uniformizada. E ela Desde o compra pequeno uma até camiseta. a empresário, né? Ela eu vou atender. E eu tenho grandes clientes que compram 100, 200, 500, 1000 peças. Então, eu vou atender, pode ter certeza, do mesmo jeito. É o mesmo prazer. Então, deixa de ser um produto para ser um serviço. Só que vem um terceiro quesito que eu tenho percebido como... Eu não olhava dessa forma e aprendi a olhar e vejo como que faz a diferença. Porque eu passo a trabalhar com pessoas. Eu deixo de ser produto, eu deixo de ser serviço e passo a trabalhar com pessoas. Mas como assim? Vamos lá. Eu trabalho na parte escolar. Então, chega lá, vocês são mães. Todo mundo que é pai e mãe sabe que fazer para o seu filho é muito mais do que fazer para você. Sim. Então, às vezes eu chego com uma pessoa lá, tem alergia a poliéster e eu preciso que seja um uniforme de algodão. Vocês fazem? Faço. Sério? Faço. Então a pessoa ela sai dali com uma satisfação. Então eu já não trabalhei mais com produto, eu já não trabalhei com serviço, eu trabalhei com pessoas. E é legal você falar isso, a minha menina que é autista, Sim. tem tipo de tecido que ela não usa. Tem Então roupa de sensibilidade. linho, roupa de algodão, que tem aquelas... Às vezes fica pinicando, né? Ou camiseta com bordinha. Então assim, tem que ser toda pensada nela. Sim. Porque senão ela não fica de uniforme. Olha E é só. legal esse cuidado, porque às vezes você vai numa malharia, né? Numa confecção, como é que fala? Confecção? Uma confecção. Uma confecção. É assim, eu quero um uniforme. Tem essa. Aí Eles você não querem tem, vender, né? Você Eu não acho que tem só essa- vender, né, você não Júlia? tem Mas essa não é isso, né? individualidade, né, Amanda? Então, é aí que tá. Conforme a empresa vai crescendo, nossa postura tem que mudar. Então a Veste Bem foi uma empresa muito pequenininha e composta somente pela minha esposa. Começou somente pela minha esposa. Então ela conseguia ter um olhar muito mais profundo, atender pessoa a pessoa e tal. Hoje a gente já tem um tamanho muito maior. É muita empresa, Então né? são 15 escolas da rede particular que nós fazemos, para a rede municipal, algumas escolas da estadual, fora o empresarial. Então a empresa tomou outras proporções. Quando nós vemos a real necessidade, nós vamos trabalhar em cima disso. Porque não tem como eu simplesmente falar não faço. Pode haver um custo diferente. Sim. Que eu vou trabalhar com material diferente, uma coisa que eu nem tenho à disposição no meu estoque. Mas nós vamos Dá fazer. pra fazer, né? Nós vamos achar o jeito. E quando a gente fala na parte empresarial, de novo eu vou chegar na pessoa. Como assim? Bom, eu trabalho normalmente com as pessoas do RH. Elas já têm muito trabalho. Então elas não querem ter o uniforme como um problema. Então eu entro para resolver esse problema. Hoje as empresas não podem ter o seu estoque, seu dinheiro parado em uniforme. Então eu vou fazer essa parte, né? Então é aí que eu costumo dividir como que a minha empresa presta o serviço. Então a gente vai subindo de etapa em etapa, começa com o produto, passa com o serviço, porque daí eu vou querer entender realmente o que vai ser feito com aquele uniforme,
aonde as pessoas vão usar, para depois eu chegar na pessoa, né? Então eu costumo também falar para esses meus clientes que clientes, eles são a primeira vez. Depois são meus parceiros comerciais, até porque eu dependo 100% deles. Sem venda a empresa não existe, vai. esse é o primeiro setor da empresa. Mas como assim parceiro comercial? Uma que eles compram, recompram e me indicam. Isso é fantástico. Boca a boca, né? Demais. Aí tem um outro lado que às vezes eu tenho grandes empresas que ela faz um pedido grande no ano. Só que no decorrer dos outros 11 meses do ano, tem funcionário que sai, tem funcionário que entra, às vezes rasgou uma calça que não estava no plano, era para ter durado, mas aconteceu alguma coisa, o cara enroscou lá, rasgou. Então ela vai precisar de poucas peças. Então, como vai fazer? Eu vou ter que fazer um pedido grande? Não. Você vai fazer o pedido que você precisa e eu vou te atender. E às vezes até tem um estoque, o mesmo tecido, vai ser o mesmo preço que se comprasse bastante. Então, quando eu passei a ver o meu cliente dessa forma, como um parceiro comercial, as coisas mudaram. Então, hoje é muito difícil um cliente que compra a primeira vez comigo e depois não compra mais. É raro, graças a Deus é muito raro. Então, nós estamos iniciando o ano de 2025, graças a Deus com um sucesso muito grande. E 2024, quando começou também, como a gente trabalha com escolas, né, volta às aulas, aquela loucura, correria, né? E tal, aí a gente sempre pensa, tá, mas e a hora que passar esse boom de escola, como que eu vou fazer? Do que eu vou viver, né? Como que eu vou ter que correr atrás de cliente? Em 2024 eu não saí prospectar nenhum cliente. E é legal ele falar isso, gente, olha, nós vamos para o comercial e ele vai contar como ele conseguiu fazer essa captação de clientes, hein? Espera um pouquinho aí. E já estamos de volta agora. Conta pra gente, Júnior, como que você fez essa captação de clientes? Vamos lá, eu acredito que a credibilidade da pessoa, ela sempre tem que estar à frente. Então, contar rapidinho, né? Eu fui caminhoneiro muitos anos, há 4 anos e pouco atrás eu sofri um acidente, perdi meu olho esquerdo. E aí minha esposa me contratou. Vendi a carreta e minha esposa me contratou. Olha só que esposa boazinha, hein? E a coisa vem acontecendo. Então, antes, o caminhão ele era o carro-chefe da família. Era o provedor, era né? Era o provedor. Então, a Vestibem vinha ali, era um trabalho para ela. Sim. Ajudou muitas vezes, mas era mais tranquilo. Só que chegou um momento em que a Vestibem tornou o carro-chefe da família. Então, não tinha duas opções, a única opção é dar certo. Então a gente tem que fazer dar certo. Então, se reinventar, né? Sempre. É sempre isso. O empreendedorismo é isso, É né? se reinventar, né? Que vai haver inovações, vão haver situações que ou você acompanha ou você fica para trás. Que é o que acontece. Então, eu fui atrás das pessoas que me conheciam quando eu era caminhoneiro. Então, as oficinas, loja de peça, onde eu comprava uma ferramenta. E, cara, você me conhece, hoje eu estou com essa empresa, eu preciso vender uniforme. Não, eu vou comprar de você. Eu faço questão de comprar de você. Né? Aí, isso foi gerando aquela rede do boca a boca, que nós falamos um pouco atrás. Então, você também, para você ver como que a credibilidade ela faz muita diferença, que eu tenho alguns clientes mais conhecidos na cidade, que eles são os meus carros-chefe quando eu vou apresentar. Olha, eu faço para tal pessoa, para tal pessoa. Empresas com nome, né? Sim, que tem credibilidade. Sim. Então, a credibilidade, ela é a chave do negócio. Chave. O que acontece? Eu tenho alguns novos clientes que estão vindo até mim. Olha só, eles estão vindo até mim, às vezes pagando o valor mais alto. Por quê? Porque os outros fornecedores dele, o problema vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, os problemas
vão acontecer. Aí tem que ver como que você trabalha com isso. Validar, se você né? simplesmente vira as costas e tchau, ou se você fala, não, peraí, vamos achar onde está o defeito, caso esse defeito seja da minha confecção, o problema é meu. Então, quando você trabalha com isso, você vai procurar saber, achar onde está o defeito, conversar com pessoas que entendem mais do que você, olha, está acontecendo, o defeito foi um mau uso do cliente. Você vai explicar para o cliente, olha, foi um mau uso, infelizmente não tem o que eu faça. Mas olha, o defeito foi sim na confecção, num corte, o defeito de tecido. Você pede 1000 desculpas para ele e vai correr atrás de fazer o mais rápido possível um produto novo de qualidade. Então, quando você tem essa postura, o cliente olha para você e se sente em paz. É aí onde chega naquele terceiro passo, onde é trabalhar com pessoas. E tem uma parte mais importante que eu trabalho com um produto personalizado. Então, eu necessito de entrada. Então, às vezes eu tenho pedidos muito grandes de indústrias e eles pagam entrada para mim. Como assim eles põem algumas dezenas de milhares de reais na minha mão se eu não passar credibilidade? É algo personalizado. Se o cliente, por algum motivo, acontece alguma coisa, ele não quer mais o uniforme, o que eu vou fazer? Sim. Não tem o que eu faça, eu não consigo vender Dá para vender uniforme algo, né? da empresa A para a empresa X. Não tem como. Então, tudo que é personalizado, a gente trabalha com a entrada. Então, a nossa credibilidade tem que chegar primeiro. Aí vem a parte da indicação. Olha, eu estou entrando em contato porque a pessoa que trabalha na RH de tal empresa indicou você. Aí quando você fala, não, ok, trabalho dessa forma, é 50% de entrada. É tranquilo. É raro um cliente que dá uma esperneada. Eu sou fotógrafa, eu também. E tal. Então, a nossa credibilidade, da forma que a gente trabalha, precede a nossa pessoa, precede a nossa empresa e a coisa acontece. É muito legal, é muito bom. Que legal, né, Amanda? Olha só, e no próximo bloco tem muito mais para você da empresa Veste Bem e do empresário Júnior da Veste Bem, hein? Isso aí. E já estamos de volta e é claro, o empresário Júnior da Veste Bem Uniformes vai contar pra gente um pouquinho sobre as inovações do mercado. Conta pra gente, Júnior. Vamos lá, o mercado ele se inova a todo tempo, coisas novas não param de acontecer. E nós temos a obrigação de estar sempre acompanhando, porque as necessidades dos clientes também mudam. Então, nós tivemos aí há pouco tempo uma inovação de uma técnica diferente de estampa, que é chamada DTF. Tem uma qualidade excepcional de cores vivas, você consegue colocar foto em qualquer tecido, em qualquer cor. Então, e isso, quando um cliente meu apresentou, olha, eu preciso de uma camisa assim, assim, com tal detalhe. Eu falei, mas o silk eu não consigo fazer. Então, eu fui atrás de conhecer, saber o que é isso e tal. Então, consegui reproduzir isso para o meu cliente e isso foi uma virada de chave, porque até nós conseguimos reproduzir muito melhor do que o antigo fornecedor, né? Volta que a nossa arte finalista foi nos mínimos detalhes, tinha estrelinhas pequenininhas naquela arte que já era uma arte pequena, então ela conseguiu reproduzir ali e ficou perfeito. Então, nos detalhes, a gente vem ganhando e fidelizando os nossos clientes. Então, sempre inovando. Então, cada cliente tem uma necessidade. Então, hoje, eu quero uma camisa social com tal tecido, eu quero uma calça de brim com tal tecido e tal. Então, parece pouco, mas quando você consegue atender o cliente da forma que ele realmente precisa, não tem como errar, não tem falha. E, de novo, como a gente sempre vai chegar no terceiro quesito, que é a pessoa, fideliza. Entendeu? A pessoa ela se sente à vontade, ela se sente segura, né? E ela sabe, olha, já aconteceu situação de uma cliente minha ter comprado um tamanho errado de camisa para o diretor. Nossa, justo para o diretor, né, gente? Iria viajar no outro dia. Eu parei simplesmente em minha produção e falei, não, vamos parar, a gente precisa atender essa pessoa. Então, conseguimos atender, mandamos para Santo André essa camisa, que o diretor mora lá, ia pegar avião em São Paulo para viajar e tal. Então, todas essas situações que a gente está chegando aonde a gente quer, as coisas estão acontecendo,
o nosso nome tem sido falado. Eu gosto muito de dizer que nós não somos perfeitos, mas acordamos todos os dias com vontade de fazer o melhor que a gente pode. De novo, a nossa equipe tem sido muito boa, tem sido fundamental no crescimento da VestBem. E não é só crescer, é crescer com base sólida. Sim. Eu sempre digo que a gente estrutura, cresce um passo. Estrutura, cresce um passo. Então eu tenho funcionário mais antigo comigo, e que começou, era bem cru, era 12 berços, a gente era bem amador, eu e ele aprendendo a fazer as coisas, e hoje a gente vê a empresa cada dia mais encorpada, cada dia pedidos maiores acontecendo, e a gente dando conta, escolas vindo, sabe, coisas maravilhosas têm acontecido, e eu acredito que da parte mais importante é a nossa seriedade, o nosso respeito, que a gente gosta muito de fazer. A gente pegou um amor. Eu fui caminhoneiro 15 anos e eu gostava muito do que eu fazia, mas a satisfação, eu trabalho por 2 motivos. Uma que é dinheiro, fato, nós precisamos, mas a satisfação do nosso trabalho uma coisa não vive sem a outra, não tem como. Então você vê, quando você entrega para o cliente, ou ele fala que ficou muito bom, ou ele fala que ficou melhor do que ele esperava. Não esperava, né? E eu acho que isso também é gratificante. Demais. Isso, né? Esse 50% do nosso pagamento. Pode ter certeza. Sem isso, não dura. Nada dura. Então tem que ter essa satisfação. E eu trago isso para os meus funcionários quando eu levo o cliente lá dentro, mostro a produção, mostro o que cada um faz. Então eles também se sentem importantes, realmente eles fazem parte. Né? Sem eles, a VestBem é uma família, não tem né? como. A gente vai acontecendo isso. Vai acontecendo isso, essa ligação e tal. Então isso é muito bom. Então sempre quando eu tenho uma necessidade de um cliente, eu faço de tudo para conseguir atender. Eu até falo com eles, olha, se em algum momento vocês ouvirem um não da minha boca, foi porque eu já procurei todas as possibilidades. E tem, ou não consegue ser feito mesmo, ou algo que está muito acima das minhas condições. Né? Sim. Ainda sou uma empresa pequena, então tem algumas coisas que eu ainda não consigo fazer. Mas a gente corre atrás, a gente abraça umas coisas que a gente não tem condição, mas dá jeito de fazer. Isso que é o legal. Esse desafio, e a equipe está sempre junto. Cara, o que você fez? Pegou o pedido, fechou. Pagaram a entrada? Pagou. Agora a gente tem que fazer. É legal a equipe, né? Uma equipe engajada, com certeza. Imagina, olha, 500 uniformes, hein? Vamos fazer. Vamos fazer. E hoje, em média, quantos uniformes por dia você consegue fornecer, assim, para fazer mesmo lá nos berços? Assim, esse início de ano, a gente está fazendo por semana, em média, de 600 a 700 peças. 600 uniformes por semana. Gente, é muito legal. E todas as escolas de Pindamonhangaba conhecem a VestBem Uniformes, né? Graças a Deus, nossas parcerias são fortes e têm sido duradouras. Muito, muito bom, muito satisfatório. E quais as redes sociais, Júnior? Conta pra gente. Vamos lá. Instagram, VestBem_Pinda. E também temos os atendimentos pelo WhatsApp. Para os uniformes escolares é o 974-087219 e para os uniformes empresariais é o 974-090809. E você que ainda não conhece a empresa VestBem Uniformes para a sua empresa ou até mesmo para uniformes escolar, nós vamos deixar aqui um vídeo, né? Explicando toda essa confecção e essa fábrica, porque agora, hoje em dia, é uma fábrica de uniformes, né? E para finalizar essa entrevista, Júnior, dá uma mensagem assim que vai valer a pena, que eu sei que você vai tirar alguma coisa daí, viu? Gente, para fazer tem que começar. Força, esquece as dificuldades
e corre atrás, cada dia diferente e dá certo. Olha só, viu? Sucesso! Gente, nosso programa finaliza por aqui, mas com certeza o Júnior vai contar muito mais nos próximos programas sobre os desafios, sobre o empreendedorismo, o mundo das empresas aqui no Multiconexões. Isso mesmo, gente. Ó, tchau, tchau e até a próxima, viu?